Vinicultores. O crescimento da economia traçado pelo Governo está muito dependente do quadro comunitário de apoio, o 2020. A Comissão de Coordenação da Região Norte vai avaliando os números de forma trimestral, no Norte Conjuntura, que hoje marcou 10 anos de publicações. É meu convidado Emílio Gomes, o Presidente da Comissão de Coordenação. Boa noite, bem-vindo. Olhamos para estes 10 anos e percebemos que a região está cada vez mais exportadora, que tem um desemprego, por vezes, acima da média nacional, mas que nunca tem o comportamento do resto do país. É uma região assim tão diferente? Não, é uma região muito particular e uma palavra prévia antes de mais, para quem teve a ideia de lançar o Norte Conjuntura há 10 anos atrás. Portanto, uma palavra de agradecimento aos responsáveis da então CCDR, à época em 2006, e também uma palavra à notável equipa, sobretudo liderada pelo Eduardo Pereira e pelo Rui Monteiro, que compila estes números, que são fundamentais. Com isenção e com independência e sem nenhuma interferência de ninguém, e fazem um trabalho absolutamente notável. O que a região se mostra é que é uma região que reage à adversidade. A região de 2010 até 2015 apresenta sucessivamente mais 1.000 milhões de euros por ano, à volta disso, de saldo positivo na balança de transação de bens. Mas isso não significa menos desemprego. Não, vai diminuindo. Essa é a questão central. A região reage bem em questões de competitividade e até de produtividade, mas com uma incapacidade também quase simultânea de conjugar essa realidade com a criação de emprego. E por isso eu tenho dito que o emprego e a qualificação do emprego são o nosso grande desafio e foram o tema de hoje, no primeiro fórum dedicado ao Norte Conjuntura em Guimarães, que foram as pessoas. Teremos a seguir a demografia e o território, depois as exportações e provavelmente ainda um tema ligado às questões do emprego. O quadro comunitário de apoio 2020 levou que lhe fizessem algumas críticas a si, diretamente, à Comissão de Coordenação, como gestora deste pacote. Não, a própria Câmara do Porto, a instituição que representa, não ficou satisfeita com a distribuição dos fundos comunitários. Nós conseguimos olhar para este país de forma igual, ou quando estamos ou no Porto ou em Lisboa, ficamos centralistas e a dizer, não, tem que vir para aqui. Olha, eu sou do Porto e com muito orgulho, não é? Mas quem me conhece também sabe que eu gosto de cada ponto da região como o mais importante da minha vida. E, portanto, a crítica centralista é a mesma. É sempre difícil e eu acho que tem que haver respeito pelos dois lados. Nós já vimos posições a defender que a Armada do Porto devia ter um pouco mais, já vimos o contrário agora do Douro a dizer que é excessivo. Quando eu vejo um lado a dizer que é excessivo e outro a dizer que é pouco, significa que provavelmente estamos no sítio certo. Eu respeito muito a posição dos autárquicas, eu nunca me vê comentar aquilo que é a posição de um eleito e eu respeito muito a posição. Mas este é um princípio deste nosso país. Eu estou a falar do Porto, mas podemos olhar para o Alentejo, podemos olhar para Lisboa. Nunca estamos satisfeitos. Nós conseguimos olhar para o desenvolvimento do Norte, por exemplo, mas pensando também no bem-estar do Algarve, do Alentejo, da Grande Lisboa. Temos dificuldade às vezes. De quem está em Bragança. Eu tento isso em cada dia e quem me conhece sabe que eu vibro e vibrarei com o Rally de Portugal no Norte e com a Baixa do Porto a receber uma classificativa pela qual os dois nos batemos arduamente já o ano passado, da mesma forma que estarei com alegria nas corridas do WTCC em Vila Real. Mas é importante ter esses eventos para ter visibilidade. É uma região, muito uma cidade, um país. Mas sobretudo é preciso usar o instrumento que é o quadro comunitário de apoio, e aí o Governo também está muito empenhado e tem dado um grande sinal de querer acelerar os processos, como um instrumento de desenvolvimento para todos. Quer dizer, o quadro comunitário não é propriamente o orçamento de Estado de hoje de ninguém, mas é uma forma de nós tentarmos chegar mais longe, de tentarmos fazer com que a região seja uma região cada vez melhor, sobretudo para quem na lei da vida nos vai suceder, porque é a nossa obrigação fazer isso em cada dia. Voltando ao início da conversa, quando é que se resolve o problema do desemprego? O problema do desemprego não se resolve por decreto. O problema do desemprego resolve-se, sobretudo, focalizando a nossa atenção nas empresas. As empresas são o grande centro de criação de emprego. Serão suficientes? Não sabemos. E por isso ainda hoje, o professor Daniel Bessa falava como que a necessidade de se criar um segundo segmento de emprego, ligado provavelmente a algum apoio de políticas públicas, algum apoio ao setor social, porque nós não sabemos já se nos tempos novos e nos tempos que nos esperam, se o setor empresarial terá capacidade para levar o emprego aos níveis a que estivemos habituados há 15 ou 20 anos atrás, de praticamente ausência de desemprego. É um desafio muito grande, mas é provavelmente o grande desafio que nós temos pela frente, emprego e qualificação do emprego. Emílio, obrigado por ter vindo a este dois olhar para 10 anos de números importantes para o desenvolvimento do país e também para o quadro comunitário de apoio. Os combustíveis vão baixar